Você já sentiu aquele silêncio pesado, mesmo depois de uma conquista? A promoção chegou, o carro novo está na garagem, as redes sociais explodem de curtidas, mas lá dentro, algo continua incompleto. É como subir degraus esperando encontrar plenitude e perceber que a escada estava encostada na parede errada. Vivemos na era do sucesso visível, onde a aparência vale mais do que a essência. Mas o que ninguém fala é que, muitas vezes, por trás de sorrisos perfeitos, há almas exaustas. Tem gente que tem tudo, menos paz. Construiu a vida inteira sobre areia, e quando a tempestade vem, tudo desaba. A pergunta que você precisa se fazer agora é: qual é a base da sua vida? Porque o que está sustentando você vai determinar até onde você consegue ir e o que vai sobrar quando tudo for testado. Hoje, eu quero te mostrar que o verdadeiro sucesso não começa com conquistas. Ele começa com uma decisão invisível, mas poderosa: colocar Deus no centro de tudo. E talvez esse seja o passo que está faltando na sua jornada. Durante décadas, fomos ensinados que bastava pensar positivo, visualizar, acreditar, e o universo conspiraria a favor. Frases como pense e enriqueça se tornaram mantras modernos. Mas será que uma mente poderosa sem um propósito claro é realmente uma bênção? Napoleon Hill disse que tudo começa na mente. E sim, a mente é uma ferramenta incrível, mas uma mente sem direção espiritual pode se tornar uma arma perigosa. Ela pode te levar longe, só que na direção errada. Quantas pessoas inteligentes, disciplinadas, determinadas, caíram em armadilhas emocionais, relacionamentos tóxicos, decisões catastróficas? Tudo porque tinham energia, mas não tinham alicerce, tinham força, mas não tinham luz. A verdade é que o mundo aplaude a performance, mas ignora a origem da intenção. E é aí que está o erro. Queremos o poder, mas esquecemos da fonte. Colocar Deus em primeiro lugar não é um ato religioso, é um princípio de sabedoria. É reconhecer que nossa mente precisa de direção divina para não se perder em sua própria ambição. O princípio negligenciado que muda tudo. Deus antes das ideias, Deus antes dos planos, Deus como origem, não como correção. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo muda. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque você finalmente passa a ver com os olhos certos. Decisões que antes causavam ansiedade começam a fluir com paz. Relacionamentos que te drenavam perdem espaço. A saúde emocional se alinha, não por milagre instantâneo, mas porque há direção. Colocar Deus no centro é mais do que orar. De vez em quando, é viver em consulta constante com o Espírito. É acordar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo hoje? É uma mudança de sistema interno. Antes, você fazia e pedia para Deus abençoar. Agora você pergunta antes de agir, e quando isso acontece, as prioridades se reorganizam. Você começa a dizer não para coisas boas, porque sabe que não são as certas para você. Você deixa de medir sucesso por velocidade ou status e passa a medir por paz, coerência e propósito. Agora é com você. Quais áreas da sua vida ainda estão fora de ordem espiritual? Comente aqui embaixo com a frase: quero colocar Deus em primeiro lugar nas minhas decisões. Esse pode ser o seu ponto de virada. Existe uma grande diferença entre ter fé e recorrer a Deus no desespero. Fé é fundamento, desespero é impulso. A fé constrói antes da tempestade. O desespero aparece quando tudo já está caindo. Muita gente só lembra de Deus quando não tem mais saída. Quando o dinheiro acaba, o relacionamento quebra, a saúde falha. E então, com lágrimas nos olhos, dizem: agora só Deus. Mas, e se ele tivesse sido o primeiro desde o início? Usar Deus como último recurso é como tentar construir uma casa no meio do terremoto.
Mas quando ele é a base, mesmo que tudo ao redor balance, você continua firme. É aí que começam as transformações práticas. Hábitos mudam. Vícios perdem força. A vaidade diminui. A paz cresce. Você passa a ver diferença entre os que têm riqueza sem sentido e os que têm propósito mesmo na escassez. Fé é um estilo de vida, não uma emergência. É acordar com confiança, mesmo sem todas as respostas. Você está vivendo com fé. Ou apenas reagindo com desespero? Essa pergunta pode redefinir a forma como você se relaciona com Deus e com você mesmo. Às vezes, a resposta de Deus não é uma voz, é um silêncio. E nesse silêncio, muitos desistem, achando que foram abandonados. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. Vivemos cercados de ruídos, notificações, opiniões, comparações. Queremos respostas rápidas, sinais evidentes, confirmações imediatas. Mas a sabedoria não grita, ela sussurra. O excesso de barulho pode estar travando sua vida espiritual. Talvez você esteja esperando direção, mas está ocupado demais para ouvir. Deus não compete com o caos. Ele espera pelo espaço sagrado do silêncio. É no silêncio que surge a clareza. É nele que os pensamentos se alinham, que a alma respira, que o espírito fala. Se você sente que está perdido, talvez não precise fazer mais. Talvez precise calar, escutar e discernir. Pense nisso. Será que a sua falta de direção vem da falta de silêncio com Deus? Hoje, experimente isso. Desligue o mundo por alguns minutos. Abra sua Bíblia. Ore. Não peça. Apenas ouça, porque às vezes a maior resposta que Deus pode te dar é a paz que te mostra que você já está no caminho certo. Quantas decisões você tomou movido por medo, ansiedade ou impulso e depois se arrependeu? Escolhas que pareciam urgentes, mas te afastaram da paz. Relacionamentos, trabalhos, mudanças, feitos sem consulta ao céu. A verdade é que nem toda porta aberta é porta de Deus. O inimigo também sabe camuflar armadilhas com aparência de oportunidade. Por isso, decidir com sabedoria não é questão de inteligência, é de discernimento. Espiritual é parar antes de agir, é orar antes de aceitar, é perguntar: Senhor, isso vem de ti ou vai me afastar de ti? E isso precisa ser prático. Antes de responder aquela mensagem, antes de assinar o contrato, antes de dizer sim ou não, consulte o Espírito. A sua vida é o reflexo das decisões que você toma. E decisões tomadas com Deus geram frutos de paz, mesmo quando o caminho é desafiador. Se hoje você sente que precisa de direção, aqui vai uma atitude simples e poderosa. Escreva nos comentários: quero começar a decidir com Deus. Esse pode ser o início de uma nova maneira de viver. Não mais guiado por pressa, mas por propósito. Você já parou para pensar como algumas pessoas te drenam e outras te elevam? Nem todo laço é bênção, nem toda companhia te aproxima de Deus. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. E muitas vezes o que está impedindo sua vida de fluir não é falta de oração, é excesso de conexões erradas. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Quem são essas pessoas? Te incentivam a buscar a Deus ou te arrastam para longe do seu propósito? Relacionamentos são portais, ou te levam para mais perto do céu, ou te prendem em ciclos terrenos. Amizades, namoros, sociedades, tudo precisa ser filtrado pela luz do discernimento espiritual. Talvez Deus já esteja te mostrando quem precisa sair, ou quem precisa ser valorizado, mas você está ouvindo. Relacionamentos saudáveis não são perfeitos, mas te alinham com a vontade de Deus. Eles não te sugam, te fortalecem. Hoje, ore por isso. Senhor, revela quem está em minha vida por propósito e quem está por distração. Porque, às vezes,
o próximo nível da sua vida, e está esperando você se libertar de quem não deveria ter levado junto. Nem toda dor é castigo. Às vezes, é livramento. Você já se perguntou por que algo que parecia perfeito simplesmente desmoronou? Talvez tenha sido Deus respondendo a uma oração que você nem sabia que fez. Livra-me do que vai me destruir. Deus, em sua bondade, muitas vezes nos frustra para nos salvar. Ele remove pessoas, bloqueia oportunidades, silencia caminhos. Não por maldade, mas por amor. E quando isso acontece, dói, mas é uma dor que salva. Aprenda a reconhecer os sinais. Aquela inquietação que você sente? Pode ser Deus dizendo, não vá por aí. Aquela paz inexplicável diante de algo simples? Pode ser o céu confirmando o caminho. A intuição alinhada com o Espírito é uma bússola poderosa, mas, para ouvi-la, você precisa criar o hábito. Orar, escutar, observar, obedecer. Todos os dias, mesmo nas pequenas coisas. Não se trata de viver com medo, mas com atenção. A vida espiritual não é sobre controle, é sobre sensibilidade. Hoje, peça a Deus: aumenta minha percepção espiritual. Não quero ignorar mais os teus sinais, porque quem aprende a ouvir cedo evita quedas mais tarde. Você já tentou de tudo, estratégias, cursos, técnicas, mas ainda sente que falta algo? Talvez não seja falta de esforço, mas falta de centro. O verdadeiro sucesso começa quando Deus deixa de ser um item da sua agenda e se torna o centro da sua existência. Não estamos falando de religião, estamos falando de alinhamento, de viver com propósito, não apenas com pressa, de buscar direção antes de buscar resultado. Quando Deus está no centro, você não perde mais tempo tentando forçar o que não flui. As decisões ficam mais claras. A ansiedade perde força. A paz se instala, mesmo no meio da batalha. E tudo muda quando o seu dia começa diferente. Antes do celular, você ora. Antes do problema, você se conecta com a fonte. Antes da dúvida, você escuta o Espírito. Hoje, escreva nos comentários: Deus será o centro da minha vida. Essa frase não é só um post, é um pacto, porque uma vida com Deus no centro é uma vida que não desaba quando o mundo desmorona. É a vida que você nasceu para viver. Se essa mensagem falou com você, não ignore esse chamado. Talvez hoje seja o seu ponto de virada. Colocar Deus no centro não é apenas uma escolha, é um recomeço. Se você sentiu isso no coração, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e alinham sua vida com o propósito de Deus. Aqui você não está sozinho. Estamos caminhando juntos, com Deus no centro. Até o próximo vídeo. Que Ele te abençoe e te guie sempre.